Nós vimos potencial elétrico, energia elétrica e hoje a gente vai falar do trabalho da força elétrica. Tá? O trabalho realizado pela força elétrica em um sistema de cargas. Então, é um conteúdo relativamente tranquilo. Normalmente os exercícios eles são mais puxadinhos do que os outros. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vou fazer um campo elétrico uniforme. Então, vou colocar uma plaquinha aqui carregada positivamente e uma plaquinha aqui carregada negativamente. Um, dois... Peraí. Tá. Então temos o campo, a gente sabe que o campo vai do positivo para o negativo, né? O campo elétrico. Então vou colocar aqui as linhas de campo. A linha de campo. As linhas de campo. Aqui eu tenho um campo uniforme. Vocês já sabem que o potencial elétrico é sempre perpendicular às linhas de campo. Então, vou fazer aqui linhas perpendiculares para cá, assim mais ou menos. Tá, então, aqui eu tenho uma linha equipotencial, né? Que o potencial é o mesmo, porque a distância para a placa é a mesma. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. E assim por diante. Vocês sabem também que quanto mais próximo da placa positiva, maior o potencial, né? O potencial vai ser positivo. E assim, conforme eu vou aproximando da carga da placa negativa, o potencial vai ficando negativo. Então aqui eu tenho um VA e, por exemplo, aqui um VB. Vou imaginar duas situações. Primeiro, eu vou colocar uma carga positiva em VA e vou arrastar essa carga até VB. Tá? Ou melhor, essa carga vai se movimentar até VB. Então ela vai de VA para VB. Essa é a minha situação 1. Vou até colocar aqui pela cor da carga. Situação. Não sei se gira, mas ficou muito feio. Situação 1. A situação 2. Eu tenho uma carga positiva no potencial VB. E eu vou arrastar essa carga até o ponto em que o potencial está em A. Tá? E eu quero saber o trabalho da força elétrica, não o meu trabalho. Como que você vai calcular o trabalho desta carga, dessa força elétrica, desses movimentos? A equaçãozinha do trabalho é essa aqui. Trabalho igual a carga, potencial 1, tem alguém com o microfone ligado aí, hein? Potencial 2. Então vamos fazer a legendinha primeiro. Então aqui eu tenho o trabalho da força elétrica. Aqui eu tenho a carga em movimento. E aqui tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque aqui não é variação. Tá? Por isso que eu coloquei 1 e 2. Não coloquei A e B para também... Porque aqui tem dois casos diferentes. Aqui eu tenho o potencial inicial menos o potencial final. Lembrando que variação é final menos inicial. Então, o que eu tenho aqui é o que a gente chama de diferença de potencial. Inicial menos final. No sistema internacional, o trabalho é medido em joules. O potencial em volts, né, em ambos os casos. E a carga em coulombs. Um ponto importante já. Trabalho é uma grandeza escalar. E como toda grandeza escalar aqui na parte de eletrostática, nós usamos o sinal da carga. Então, nesta equação,
você colocará o sinal da carga se for positivo e colocará o sinal da carga se for negativo. O positivo não precisa pôr, né? Já está lá embutido. Mas o negativo, se a carga for negativa, você tem que colocar. Até porque os potenciais podem assumir valores positivos e negativos. Então, porque o potencial, a gente usa o sinal da carga. Nessa equação, então, utilizamos o sinal da carga. Deixa eu ver se vai cortar aqui. Não cortou. Tá? Então, nessa equação aqui, nós utilizamos o nosso sinalzinho da carga. Tá bom? E por que eu fiz dois exemplos? A situação 1 e a situação 2. Vamos imaginar que você colocou a carga ali, você não sabe o que está acontecendo. Eu falei que eu arrastei a carga, mas você viu que a carga rosa foi da esquerda para a direita e a carga azul piscina, sei lá que cor que é isso aí, verde água, foi da direita para a esquerda. E nós sabemos que o potencial de A é maior que o potencial de B. Por quê? Porque ele está próximo das cargas positivas, e cargas positivas eram potenciais positivos, cargas negativas, potenciais negativos. Tá? Vamos analisar o que aconteceu com a carguinha na situação 1. Na situação 1, ela foi de um potencial maior para um potencial menor. Então, para a situação 1, V1 menos V2 é igual a VA menos VB. Se eu tenho um número maior menos um número menor, isso vai dar um valor positivo. Pode dar 0, alguma coisa, mas vai dar positivo. O número maior menos o número menor dá um valor positivo. Tá? Então, nessa situação, a diferença de potencial é positiva. A carga em movimento, eu escolhi uma carga positiva. Então, o trabalho nesse deslocamento do potencial A até o potencial B será um trabalho positivo. Por enquanto, sabemos o sinal. Vamos olhar na situação 2. Na situação 2, a carga vai do potencial B para o potencial A. Então, na situação 2, deixa eu só abrir um espaço aqui para ficar melhorzinho. Então, aqui, ó, peraí. Carga em movimento, que é em coulombs, tá? Na situação 2, o potencial 1 menos o potencial 2 vai ser o potencial B menos o A, porque é o inicial menos o final. Se eu estou pegando um número e estou subtraindo por um número maior, então 5 menos 20, tá, vai dar um número negativo. Então eu sei que o potencial vai dar negativo. Esse termo aqui entre parênteses será negativo. A carga continua sendo positiva. Então aqui eu tenho uma carga que também é positiva. Para essa situação, positivo com negativo, eu tenho um trabalho negativo. Você fala, tá, professor, já entendi que é um jogo de sinal, mas o que isso tem a ver com a história? Onde que isso vai parar? Vai parar no quê? É natural... Oh, meu Deus, peraí que deixa eu... Opa, tô apanhando aqui pro tal, rapaz. Pronto. É natural uma carga positiva se afastar das cargas positivas e ser atraída por cargas negativas? Sim. Então, esse movimento que ocorreu aqui, ele é natural. Ele é espontâneo. Espontâneo. A força elétrica está agindo a favor do deslocamento. A força F aqui. Então, o trabalho deu positivo significa que é um movimento espontâneo. No segundo caso, que a carga positiva está se afastando das negativas e indo contrária, está indo na direção das cargas positivas. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um movimento que não é natural. Não natural. Também conhecido como forçado. Por quê? Porque a carga se movimenta para um lado e a força elétrica age para o outro. Então eu tenho um trabalho negativo, que é um trabalho forçado.
Tá? Então, pelo sinal do trabalho, você sabe se é um movimento espontâneo ou não, se é forçado. Significa, se é espontâneo, significa que a carga tinha uma energia acumulada, uma energia potencial, e quando ela se move, ela vai ganhar energia. Provavelmente a energia que ela ganha é energia associada ao movimento, que é a energia cinética. Então ela vai ganhar velocidade. Aí você pode aplicar o teorema, que eu sei que está na aula que eu passei para vocês hoje, gente, mas assim, é conteúdo do primeiro ano. Então, e também a gente não vai focar tanto nessa parte. Tá? Mas eu tenho uma situação em que o trabalho gerou uma variação da energia cinética. Isso aqui é uma aplicação, não é uma fórmula nova. Na apostila de vocês aplica como, nossa, fórmula nova. Não, tá? Se é forçado, tá? Significa que eu tive que adicionar energia no sistema, porque enquanto eu adicionava energia para movimentar a carga contrária à natureza dela, tá? A força elétrica ia tirando essa energia que eu estava colocando. Então, nesse caso, ela não necessariamente ganhou energia. Ela pode sair do repouso e ir até o repouso. Tá? Outro ponto interessante é que se não tem diferença de potencial, não tem trabalho. Então, para manter a carga se movimentando nessas mesmas linhas, então eu pego a carga e faço ela passear pelo pontilhado VA. Eu não gasto energia. Tá? Não precisa ter uma adição ou uma retirada de energia do sistema. Tá? Então, você dá uma região equipotencial, não tem variação de energia. Do mesmo jeito que um satélite em volta da Terra, orbitando, ele não perde energia. Se você desconsiderar o atrito, né? Ele não vai perder energia, ele vai continuar orbitando ali. Você não precisa dar mais energia para ele continuar orbitando, nem menos energia. O que acontece é que o satélite ele encontra algum tipo de existência, ele nunca está com a velocidade perfeita de órbita. Então ele acaba uma hora caindo de volta ou se perdendo no espaço. Tá? Mas a maioria dos satélites ficam em órbita, e estão em órbita até hoje, nossa, a gente nem usa mais. Tem até uma poluição, né, em volta do nosso planeta de satélites. Então o que vocês têm que tomar cuidado? Usar o sinal e perceber se é espontâneo ou não. De resto, só alegria. Só partir para abraço, só partir para os exercícios. Tá? Pessoal, alguém tem uma dúvida? Alguém quer um tempo para copiar? Quer perguntar alguma coisa? Como está a situação aí? Beleza. Se precisar voltar aqui, gente, vocês não berram, tá? Que aí eu volto. Vamos por exercício 1, então, da página 79. Ele é da Estadual do Rio de Janeiro. Ele fala o seguinte: o esquema abaixo representa um campo elétrico uniforme. Ah, uma coisa que eu não comentei lá, tá? Usei o campo elétrico uniforme que era mais fácil, mas o cálculo funciona para campos e potenciais gerados por cargas pontuais também, tá? No qual as linhas verticais correspondem às superfícies equipotenciais. Uma carga uniforme de intensidade 400 microcoulomb. Então o valor dessa carga é de mais 400, eu falei micro, né? Tá certo. Então microcoulomb, que é a mesma coisa que 400 vezes 10 a menos 6. Vou deixar assim mesmo, vamos ver o que acontece aí. Colocada de um ponto A, passa pelo ponto B após algum tempo. O trabalho realizado pela força elétrica, então vamos lá. O trabalho é a carga que se move, o potencial 1 menos o potencial 2. A carga é positiva. O primeiro potencial está nessa linha aqui, ó, que é o potencial de 100. Menos o potencial final, que está nessa linha aqui, ó, que é uma linha equipotencial, que é 20. Então vai ficar 400 vezes 10 a menos 6, que multiplica 80. 4 vezes 8 dá 32, mais 3 zeros vezes 10 a menos 6. A alternativa aqui, tem alternativa, acho que eu esqueci de colocar as alternativas, tá? Pelo jeito. Vamos arrumar a notação científica? Eu vou voltar 1, 2, 3, 4 casas, diminuo 4 casas aqui, aumento 4 no expoente.
Então fica 3,2 vezes 10 a menos 2 joules, que é a alternativa D, né? Estou com a apostila aberta aqui. É a alternativa D. Então, assim, bem tranquilo. Enquanto talvez vocês soltem umas perguntas aí ou vocês estejam copiando, essa justificativa foi o que o Rutherford usou para falar do elétron em volta do átomo lá, naquele esqueminha de planetário. Que não foi ele que inventou, tá? Modelos planetários existiam bem antes dele. Por quê? Porque se você está sempre à mesma distância, você está numa superfície equipotencial. O que ele não sabia na época, e foi descoberto depois, que toda vez que uma carga elétrica é acelerada, e se ela está em movimento circular, ela tem aceleração centrípeta, ela tem que emitir radiação. E a radiação tem energia. Então a tendência é que essa carga emitindo energia vá espiralando e caia no núcleo. Tá? O Rutherford não era uma topeira que fez um negócio bobo. Na época dele não se sabia dessa informação. Tá? E aí depois tem o modelo do Bohr, né, que aí já leva em conta a mecânica quântica. É meio que um dos pilares, ali, um dos fundadores da mecânica quântica, para conseguir justificar a estrutura atômica, e aí você tem níveis de energia definidos. Tá? Você não pode assumir o elétron lá não pode viajar em qualquer nível de energia, mas aí é um outro assunto para um outro momento. Tá? Vamos para o próximo exercício, que é o exercício 2. No estudo do campo elétrico não uniforme, gerado por diversas cargas elétricas, coletaram-se valores do potencial elétrico de vários pontos e suas respectivas abscissas. Foi possível elaborar-se o gráfico da figura a seguir. Considere uma carga, tá o gráfico ali bonitinho, né? Considere uma carga de prova, então a carga que vai se movimentar aqui, né? Ela vale 3,2 vezes 10 a menos 10. É pequena a carga, hein? A qual será descolocada por um operador entre as posições A, B, C e D. Tá bom. 1. O trabalho da força elétrica no deslocamento da carga de prova da posição A para a posição B é 7,68 nanojoules. Tá bom, vamos ter que calcular, né? Então a primeira aqui, a carga, que multiplica o potencial inicial, que aqui eu já vou colocar VA e VB, né? Que ele foi de VA para VB. Então a carga vale 3,2 vezes 10 a menos 10. Os potenciais aqui, gente, eu já vou fazer a subtração. Então o potencial em A, que é o que conta aqui, ó, é esse eixo, é 36 e o potencial em B é 12. 36 menos 12 dá 24. 24 vezes 3,2, eu vou usar a calculadora aqui, né? 24 vezes 3,2. 76,8 vezes 10 a menos 10. Só que a resposta está em nanojoules. Para quem não lembra, nano é 10 a menos 9. Então, se eu arrumar as casas decimais, fica com 7,8 vezes 10 a menos 9, né? Que é nanojoules. Então, beleza. A primeira é verdadeira. A gente já vem aqui, ó, e já corta essas duas possibilidades. A alternativa 2 fala o seguinte. O trabalho da força elétrica no deslocamento BCD é, em módulo, igual ao trabalho do deslocamento DC. Não, o primeiro é BCD e depois é DCB. O que você tem que prestar atenção aqui? O ponto inicial de um é o final do outro. E o final do primeiro é o inicial do outro. Então, nesta equaçãozinha, deixa eu fazer dois aqui. Nesta equação, a carga vai ser constante. E o que você vai estar fazendo aqui com os potenciais? Minha cabeça está na frente, peraí. Apaga. Vou fazer aqui embaixo. 2. O que você vai estar fazendo com os potenciais? Aqui, oh, meu Deus. V1 menos V2. Você vai estar invertendo esses potenciais aqui. Então, se você tem
por exemplo, aqui eu colocar 8 menos 5 dá 3, né? E 5 menos 8 dá menos 3. A única coisa que você vai conseguir inverter nesses potenciais, porque o meio do caminho não nos interessa, o que interessa é o potencial inicial e o final. Se você só está invertendo, você vai inverter o sinal. Então, em módulo, desconsiderando o sinal, sim, o trabalho é o mesmo. Só vai inverter o sinal. Se na ida, por exemplo, é positivo, na volta é negativo. Então, já podemos cortar essa alternativa. Se considerarmos o deslocamento direto de A até D e o deslocamento ABCD, o trabalho da força elétrica não se alterará, pois o campo elétrico é conservativo. Tá? Aqui é o seguinte, vocês têm que entender assim, o trabalho lá na mecânica, que é uma das aulas que eu passei ali para vocês assistirem, mas para quem lembrar do primeiro ano, o trabalho é a força vezes o deslocamento. O deslocamento é a posição final menos a inicial. Não interessava o que acontecia no meio do caminho. Aqui também, tá? Aqui, tirando essa parte do sinal, você tem o inicial e o final. Também não interessa o que aconteceu no meio do caminho. Quando a trajetória não interessa, significa que você está falando de forças conservativas. Então, sim, é meio que a definição, tá? Forças conservativas são aquelas que o trabalho não depende da trajetória. Esse é um dos jeitos de definir. Então, sim, a correta é a alternativa A. Tá? Então, tem duas de análise ali teóricas. O problema é que a questão ela foi montada de um jeito que você chega na última na dúvida e tem as duas opções. Né? Tem os exercícios mais bonzinhos, normalmente eles já cortam essa possibilidade de exercício das alternativas baterem. Tá? Vamos para o próximo? Deixa eu dar um bisu aqui. 3, da Escola Naval, 2019. Analise a figura abaixo. Tem uma figura meio estranha, tem uma trajetória ali, uma força externa. Na figura acima, a linha pontilhada mostra a trajetória plana de uma partícula de carga. Então, a carga da partícula é menos 3 coulombs, que percorre 6 metros ao se deslocar do ponto A, onde estava em repouso, até o ponto B, onde foi conduzida novamente ao repouso. Olha só, isso é mais importante que o deslocamento, é esse negócio aqui. Porque a velocidade inicial é igual a final, que é igual a zero. Tá? Cadê? Nessa região do espaço há um campo elétrico conservativo, cujas superfícies equipotenciais estão representadas na figura. Sabe-se que ao longo do deslocamento da partícula atuam somente duas forças, sendo ela a força externa, uma delas a força externa, né? Outra é a força elétrica. Qual o trabalho em quilojoules realizado pela força externa no deslocamento da partícula? Então olha só, você olha para o exercício, de verdade, você olha aquela força com um ângulo estranho, você fala, meu Deus do céu, calma. Vamos calcular o trabalho da força elétrica. Multiplica o potencial 1 menos o potencial 2. O potencial 1 é onde começa o movimento, que é em 6 volts. E o potencial 2 é onde acaba o movimento, que é 106. A carga é negativa, então ó, menos 3, que multiplica. O primeiro potencial é 6, menos o segundo potencial, que é 106. Então vai dar menos 3, que multiplica menos 100. Então o trabalho deu mais 300 joules. Ou seja, olha só, a força elétrica realizou um trabalho positivo. Então ela estava fazendo um movimento que era natural, ela estava adicionando energia na carga. Tá? Então isso significa que a força elétrica adicionou energia na carga, né? Só que no enunciado ele fala que a velocidade inicial é igual à velocidade final. Esta carga, ela se movimentou e ela ganhou energia. Mas que energia foi essa? Não é potencial gravitacional, a gente não está falando de altura aqui. Cinética não foi. Então, a outra força do sistema, o que ela acabou fazendo? Essa força externa, ela retirou energia do sistema. Tá?
Então, a energia adicionada pela força elétrica, transferida ali ou transformada pela força elétrica, foi retirada pela força externa. Então, qual que é o trabalho da força externa? O trabalho da força externa é menos 300 joules. Porque a mesma quantidade de energia que foi transformada, adicionada pela força elétrica, a força externa retirou. Um análogo mecânico é você estar empurrando um objeto de uma posição A a uma posição B. Ele sai do repouso e termina no repouso. Você transferiu energia para ele, você estava empurrando. Quem que normalmente vai retirar essa energia? O atrito. Tá? Então, essa condição, para esse exemplo, Peraí que apareceu o recadinho aqui do tempo. O trabalho da força externa é de menos 300. E aí você só precisa arrumar a notação, porque as respostas estão em quilojoules. Quilo é 1000. Então, eu vou pegar aqui ó, e voltar 3 casas decimais. Tá? Então, volta 3 aqui e soma 3 no expoente do 10 que não está aparecendo. E aí eu tenho que o trabalho da força externa é de menos 0,3. Peraí que tá falhando minha caneta. Cadê o botão? Quilojoules. Lembrando que o quilo, para quem está perdido no mundo, vale 10 a terceira. Então a resposta é a alternativa A. Apesar que eu risquei bem mal aqui, mas é a alternativa A. Tá? Então, se você for ver a resposta, eu acho que vocês têm acesso agora, né? Da apostila. Ele coloca na parte de baixo e soma trabalho externo com trabalho interno. Às vezes, não precisa fazer conta. Você precisa pensar, olha para o problema e fala assim: o que está acontecendo? A energia foi para onde? E uma coisa que. Professor, mas você virou professor de física, não sei o quê. Que mesmo lá no terceirão, quando eu já estava indo bem em física, assim, manjando legal dos negócios, você fica, putz, não pode ser isso. É muito simples. Se faz sentido na sua cabeça, gente, faz, tá? Não tenta ficar procurando caroço onde não tem. Faz. É melhor você errar em uma coisa que para você tem uma lógica, né? Porque se considerar que você estudou, né, tudo certinho, a lógica ela tá enraizada em algum lugar, ela não pode ser do nada, tá? Então, faz. Fala, a energia saiu, a energia que voltou, então vai dar zero. Professor, não ia pensar nisso. Agora eu mostrei que você deveria pensar. Tá? Então, assim, é primeiro contato também, né? Que, nossa, eu não ia pensar, não ia conseguir fazer. Mas a ideia é que da próxima vez você consiga resolver esse exercício, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, faltam 7 minutinhos. Deixa eu liberar a chamada aqui para não ficar aquela correria no final. Beleza. Pessoal, podem responder a chamada, tá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver quantas aulas faltam aqui pra gente. Tem uma quantidade razoável ainda. Tá. Eu vou fazer a saideira enquanto vocês estão respondendo a chamada. Que é o exercício... Essa saideira é gigantesca. Será que eu vou pular um exercício? Não, vai aqui mesmo. Que é o exercício 4. Uma carga elétrica de intensidade 10 microcoulomb. Gente, eu vou só reiniciar rapidão aqui meu programa, coisa de 10 segundos. Porque quando aparece o aviso do Zoom, ele trava. Não sei o que acontece, ele não gosta do Zoom. Espera aí, cadê? Volta. Oh, meu Deus do céu. Aí volta, pronto. Vamos lá então. Cadê? No vácuo gera um campo elétrico entre dois pontos, situados ali em torno daquela carga. Uma carga de prova mais 2E. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mudar esse aqui, eu vou colocar Qzão, porque é a carga que gera o campo. O Qzinho tem 2 vezes a carga do elétron, só que positiva. Então ele até fala no enunciado aqui, né? Bem preguiçoso esse enunciado. 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. É transportada por um operador desde o ponto A até o ponto B, sendo tirado do repouso no ponto A e recolocado no repouso no ponto B. Sendo a constante eletrostática do meio K, 9,10 a nona, o trabalho do operador. Então, o que eu preciso fazer aqui primeiro? O trabalho da força elétrica. Então, vamos calcular o trabalho da força elétrica. Qzinho
potencial, ele sai do potencial A, né? E vai até o potencial B. O trabalho é igual. O Qzinho é a carga que se move. 3,2 vezes 10 a menos 19. O potencial em A é gerado pela carga Qzão. Então, lembrando que o potencial é KQD, eu vou colocar aqui, ó. K, que multiplica Qzão sobre a distância até o ponto A, menos K, que multiplica Qzão, distância até o ponto B. Tá? Poderia ter calculado separado? Poderia, mas eu calculei direto. Vou puxar aqui para o lado para não ficar apertado. 3,2 vezes 10 a menos 19. O K é uma constante, gente, e o Q também, então vou puxar para fora. Tem nos dois termos, né? Então o K vale 9, 10 a nona. O Q vale 10 vezes 10 a menos 6. E aí vai ficar 1 menos. A distância do ponto A é 2, menos 1 sobre 1, que é a distância do ponto B. Então fica essa coisa feia nessa linha, mas na linha seguinte já está de boa. Então, 3,2 vezes 9, tá? Vai dar 228,8 vezes 10, 288. Agora, os expoentes. Menos 19 com 9 positivo, desculpa, dá menos 10. Com menos 6, dá menos 16. Que vai multiplicar meio menos 1, menos 0,5. Então, o trabalho aqui, né, vou passar o sinal para frente. 144 vezes 10 a menos 16. Tá? Joules. Ok? Vou arrumar a casa decimal para ficar bonitinho. 1,44 vezes 10 a menos 14 joules. Achei o trabalho da força elétrica. O trabalho da força oposta, vamos voltar naquela ideia daquele exercício lá de trás. Tem que ser oposto, porque ele sai do repouso e vai até o repouso. Tá? Então, o trabalho da força, dessa outra força, né, da força que movimentou a carga, é o oposto ao que eu encontrei aqui. Então, a resposta seria mais 1,44 vezes 10 a menos 14 joules. Só que você vê que não tem essa resposta nas alternativas, porque a resposta está em elétron-volt. Elétron-volt. Só para não falar errado, eu vou falar para vocês. Tá? E aí o elétron-volt, ele tem um valor meio quebrado aqui, não vou mentir para vocês não. Tá? Um elétron-volt, deixa eu pegar aqui. Um elétron-volt é igual a aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Tá? Se você fizer a proporção, a regrinha de 3 aqui, tá, gente? Porque a regra de 3 vocês sabem fazer. Se você faz a regrinha de 3, você descobre que esse trabalho que você vai encontrar aqui é de 9 vezes 10 a quarta elétron-volts, que é a alternativa C, tá? Depois vocês tentem ali fazer a transformação para ver se funciona mesmo, tá? É para funcionar. Então tem que dividir ali, deixa eu só fazer uma divisão rápida aqui. 144 dividido por 16. Não, multipliquei. Orei. Dividido por 16. É isso mesmo. Só fazer a regra de 3 ali que é sucesso, tá bom? Então, ali você tem a... Como que eu poderia fazer esse valor? É só você também tirar o valor da carga que você movimentou. Um outro jeito de chegar nessa resposta direta é no valor da carga, você colocar igual ele colocou no enunciado. 2 vezes o elétron. E aí a sua resposta vai dar tantos elétrons vezes volts. E aí vai dar a mesma coisa, tá? Mas normalmente ele passa o valor do elétron-volt. Ok? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Falta um minutinho aqui, não quero que corte de novo o final da aula. Se não tiverem dúvida, gente, boa semana. Bom ânimo aí para os últimos meses aí de aula. Tá acabando, tá? Força na peruca. E qualquer dúvida, gente, estou à disposição. Vou deixar mais um minutinho aberto para quem sonhou e não respondeu a chamada, tá? Tchau, tchau, gente. Até mais.